Bom dia, moçada, tudo tranquilo? Tudo na paz? Eu estou aqui para mais uma videoaula, né? Complementando a aula anterior. Nós estávamos falando sobre a sociologia de Karl Marx e hoje nós vamos entender a infraestrutura e a superestrutura, dois conceitos que Karl Marx criou em seus estudos. Ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, qual que era o conceito de infraestrutura na visão de Marx? Segundo Marx, é necessária a existência do homem para que ele possa pensar. Ou seja, primeiramente, o homem tem que produzir pelo trabalho suas condições materiais e concretas de vida, que são os bens necessários à sua existência e à sua sobrevivência. Dessa forma, Marx entende a infraestrutura como sendo a própria estrutura econômica de uma sociedade. Então, infraestrutura é a própria estrutura econômica, é a sociedade de consumo de uma sociedade. A base econômica, ou a estrutura. Essa estrutura está relacionada às formas de produção de bens necessários para a sobrevivência. A própria sociedade cria necessidades sempre superiores em quantidades, e essas são necessidades crescentes que incentivam o desenvolvimento constante das forças produtivas. O trabalho para o homem é ontológico, ou seja, indissociável da existência humana. O que nós podemos entender de acordo com isso? A base econômica de uma sociedade, a força de trabalho do homem e o consumo formam a base da estrutura de uma sociedade. A questão do pensamento. Para Marx, o que determina o pensamento é a forma como vivemos, o que produzimos. A cada época determina a forma que somos e vivemos. Hoje nós não temos, segundo Marx, aquela ideia de que nós somos autônomos, que nós temos personalidades. Na visão de Marx isso não existe. A maneira como nós somos, a maneira como nós vivemos, tudo depende de cada época e daquilo que é oferecido para que a gente consuma, inclusive nos meios de comunicação, na mídia. Para Marx, no capitalismo, a remuneração paga ao trabalhador o salário, que corresponderia a apenas uma pequena parte do seu valor do trabalho, pois a maior parte ficaria com o burguês. Então, pode-se entender como mais-valia a diferença entre o valor pago ao proletário e o real valor do seu trabalho. A mais-valia é um dos principais pontos das ideias de Marx. Para a gente entender a mais-valia, vamos entender um trabalho. O trabalhador, ele chega, vamos colocar uma cadeira. Ele chega e produz uma cadeira. Ele é contratado por um empresário, por um burguês, para produzir aquela cadeira. Aquela cadeira vai ser vendida na loja por R$50. O trabalhador recebe R$50 por dia, o mesmo preço da cadeira. Só que o burguês ele não vende uma cadeira, ele vende 5, 10, 20, 30 cadeiras. Apesar de ele ser dono do espaço, ele ser dono das ferramentas, ele tem um valor que ele ganha em cima daquele produto que é vendido. Esse valor que ele ganha em cima do produto que é vendido é chamado de mais-valia, de acordo com a visão de Marx. Não vamos confundir mais-valia com lucro, tá? É diferente. Esse conceito ajuda a entender a acumulação de riquezas por parte dos donos do meio de produção. É muito fácil você entender porque todo operário, ou pelo menos a grande maioria, vai trabalhar de ônibus, tem lá o seu carrinho velho, a bicicleta e tal, enquanto que os patrões vão só enricando, vão acumulando bens, vão trocando de carro todo ano, fazendo viagens, por causa da mais-valia, segundo Marx. Essa tirinha que eu coloquei, esses quadrinhos que eu coloquei, faz uma pequena ênfase para você entender o que é a mais-valia. Olha só, o que foi que disseste aquele homem? Disse-lhe para trabalhar mais depressa. Quanto é que lhe pagas? 15 euros por dia. Onde vai buscar o dinheiro para lhe pagar? Eu vendo os produtos. E quem faz os produtos? Ele. Quanto vale os produtos que ele faz? 50 euros. Então, em vez de seres tu a pagar, é ele que te paga 35 euros por dia para que lhe dissestes para trabalhar mais depressa? Bem, mas as máquinas são minhas. E aonde foste buscar as máquinas? Vendi os produtos e comprei-as. Mas quem é que faz esses produtos? Fica calado, ele pode escutar-te.
É uma charge em português, né, o português de Portugal, mas dá para a gente entender bem esse contexto da mais-valia em Karl Marx. Ainda segundo Marx, a mais-valia pode ser absoluta ou relativa. A primeira ocorre quando o burguês estende a duração da jornada do trabalho, mantendo o trabalho constante. A segunda consiste em ampliar a produtividade física do trabalho por meio da mecanização. Nas duas estão implícitas as relações sociais de produção típicas do capitalismo, em que a ideia salário mascara a verdadeira exploração da classe dominada pela dominante. Vou pegar um exemplo para vocês. Vamos pensar num posto de gasolina, né? Os trabalhadores são o proletário, o dono do posto é o burguês, né? Ele resolve aumentar o preço do combustível para obter mais lucro, né? Aumentar o preço nesse posto de combustível é realizada a troca de óleo e é cobrado a mão de obra pela troca de mão de obra. Vamos colocar que seja R$20 a troca da mão de obra para trocar o óleo. Ele resolve aumentar para R$30. Só que o valor que é repassado ao trabalhador não aumenta. Aumenta sim o lucro do dono do posto. Outro contexto também que é bom a gente analisar, aí já não cabe o exemplo do posto, mas vou continuar com o exemplo do posto, né? O posto fecharia às 10 horas da noite. E o dono do posto resolve aumentar as horas trabalhadas até meia-noite, deixar ele aberto até meia-noite e deixa os operários, os funcionários trabalhando até meia-noite. Só que não aumenta o salário dele, mas vai aumentar o trabalho e vai aumentar o ganho do dono do posto. Então, são essas duas formas de mais-valia que Karl Marx analisa aqui. Vamos entender agora o conceito de superestrutura. Segundo Marx, a realidade aparece invertida e tomada de ideologia. Tendo o poder nas mãos, a burguesia faz o discurso filosófico que convence os trabalhadores de que a proposta da modernidade seria o melhor para o futuro. O Estado burguês de direito, ou nas palavras de Marx, o mundo político e jurídico que compõe a superestrutura, institui as ideias de liberdade e igualdade, conseguindo com isso a dominação por meio da ideologia. A superestrutura, segundo Marx, então, é o mundo político, é o mundo das leis, e esse mundo ele é manipulado, de certa forma, pela burguesia. Se vocês observarem bem, faz todo sentido, por isso que Marx é tão estudado, né? Observa os nossos representantes políticos, vocês vão perceber que eles têm relação direta com os proprietários dos meios de produção. Ou são fazendeiros, ou são grandes empresários, ou possuem muitos bens. Então, a superestrutura política ou superestrutura jurídica e política, ou seja, manifesta os meios de produção dentro da política, dentro do meio jurídico. E a superestrutura ideológica, que são as formas sociais determinadas de consciência. Já a infraestrutura, forças produtivas, mais relações de produção, ou seja, estrutura econômica. Em síntese, podemos entender o pensamento de Marx da seguinte forma: o Estado, as leis e as normas existem para reproduzir o sistema burguês e, com isso, promover um tipo de alienação da consciência da classe oprimida. O poder vem de cima para baixo, a dominação é mascarada, mas ela está sempre presente. O contexto de alienação nós vamos trabalhar um pouco mais para frente, mas em síntese nós podemos entender que a alienação é a necessidade que as pessoas têm de estar sempre consumindo, de sempre manter esse sistema capitalista. No contexto da estrutura ou da infraestrutura, nós conseguimos entender aqui na ideia de Marx que é a própria estrutura econômica da sociedade capitalista que mantém essa necessidade de consumo iminente. A gente nós acabamos levando o nosso estilo de vida de acordo com as nossas necessidades de consumo. E superestrutura, de acordo com Marx, né, é a estrutura política, a estrutura jurídica, as leis, as normas de uma sociedade, que é pensada no meio jurídico o tempo todo, né, que é pensada de forma a alienar a sociedade a manter esse consumo.
O fetichismo. Marx afirma que as relações sociais de produção na sociedade capitalista são marcadas pelo fetichismo das mercadorias. Um breve parênteses, pessoal. Fetiche é um objeto do desejo, tá bom? Então, quando você deseja muito uma coisa, você chama de fetiche. Quando você sente assim, uma certa fantasia por adquirir alguma coisa, nós entendemos como fetiche. Fecha parênteses, vamos continuar. Dessa forma, a alienação do trabalhador no processo produtivo, somada ao culto às mercadorias, acaba tornando os próprios seres humanos objetos do capital. As relações humanas se coisificam. Não são mais relações entre seres humanos, mas entre objetos. Então, a necessidade do consumo, a alienação em prol do consumo, em prol do capitalismo, a necessidade de estar sempre consumindo, o desejo de estar sempre consumindo, de adquirir aquele celular de última geração, aquele tênis daquela determinada marca, né? Essa relação de fetiche entre o homem e o objeto a ser consumido, que promove a relação capitalista, transforma os seres humanos em objetos de consumo. Então as relações humanas passam a ser coisa. O próprio mercado capitalista enxerga os seres humanos como números, como possíveis consumidores. O exército industrial de reserva, pessoal. Em síntese, o exército industrial de reserva é a massa de desempregados. O sistema capitalista ele só pode existir se tiver sempre pessoas para ocupar os lugares daqueles trabalhadores. Caso os trabalhadores não estejam satisfeitos, resolvem se rebelar contra o patrão de alguma forma, não é verdade? O que vai acontecer? Ele manda aquele embora e contrata outro. Então, essa quantidade de pessoas desempregadas, elas são necessárias para manter o sistema capitalista. Aqui tem uma citação direta da obra de Karl Marx, né? O Capital, uma grande obra dele. Vamos ler rapidamente. Se uma população trabalhadora excedente é produto necessário da acumulação ou do desenvolvimento da riqueza capitalista, ela se torna, por sua vez, a alavanca da acumulação capitalista, e mesmo condição de existência do modo de produção capitalista. Ela constitui um exército industrial de reserva disponível, que pertence ao capital de maneira tão absoluta como se fosse criado e mantido por ele. Ela proporciona um material humano a serviço das necessidades variáveis da expansão do capital e sempre pronto para ser explorado, independentemente do incremento da população. Pessoal, chegamos ao fim dessa segunda parte. Vamos fazer uma breve revisão? Hoje nós vimos o conceito de infraestrutura, que é a própria estrutura capitalista de uma sociedade. Nós vimos o conceito de superestrutura, que são as normas, as leis, a estrutura econômica, política, jurídica de uma sociedade, são as normas, são as regras. Nós vimos o conceito de mais-valia, que é aquele lucro excedente, não o lucro, tá bom? É o excesso que é pago, na verdade, que o burguês ganha, né, depois de retirar o salário. É o principal conceito que Marx analisa. E vimos o conceito de exército de reserva, que é a quantidade de pessoas desempregadas em uma determinada sociedade. É isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido. Fiquem com Deus e até a próxima.